A paz do Senhor, meus irmãos, nessa oportunidade nós estamos trazendo aí para vocês mais um resumo da nossa EBD. EBD que acontecerá amanhã, porque agora são 8h15 da noite. Peço até perdão para os irmãos, porque nós não conseguimos gravar no decorrer da semana, mas estamos aqui para trazer um resumo aí da nossa lição da Escola Bíblica Dominical EBD que acontecerá amanhã. Então vamos lá, rapidamente. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo um pouco mais. O resumo do resumo. Vamos ver se a gente consegue. A aula está preparada aqui. E o tema é como vencer os vícios e as compulsões. Vício e compulsão anda lado a lado. Então nós vamos ver aqui, nós vamos dar aqui alguns exemplos bíblicos de como fortalecer o tratamento, né, para poder vencer o vício e vamos tratar de vários vícios, várias compulsões que são acometidas. Nós estamos sempre falando para os irmãos, não é porque é cristão que você está isento de passar por esses problemas da terra, né? Porque nós não somos daqui. O Senhor Jesus nos prometeu que iria nos preparar um lugar e é isso que nós acreditamos, é nisso que nós cremos, que um dia nós estaremos juntamente com Ele adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Provérbios capítulo de número 23, versículo 29 ao 35 vai dizer assim, ó, preste atenção na leitura para a gente dar entrada nesta lição. Diz assim, ó, para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Está falando de sofrimento, de alguém que está sentindo algo pesado, algo que está incomodando. Pode ser um espinho na carne da pessoa. Então nós vamos tratar. O vício ele pode também ser um espinho na carne do cristão. E muitos estão tentando ser libertos, muitos estão tentando sair deste problema que é grave. E é muito grave e destrói famílias. Vamos ver, vamos tratar? Versículo 30. Para os que se, para os que se demoram em beber vinho. São as perguntas daqueles sofrimentos, agora vem as respostas. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho, são conselhos, ó. Quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, é algo que chama atenção, está falando da bebida alcoólica. É algo que chama atenção, é algo que fascina, é algo atraente aos olhos. Assim é o vício. Assim é a cobiça para determinadas coisas. Pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos serão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. A pessoa aqui já saiu do domínio próprio. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Assim é o vício. Assim é a pessoa que perde o controle da sua vida para os vícios e as compulsões. O versículo-chave está em Efésios 5, 18 e 19, que diz assim: E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. É o Espírito que vivifica, e somente pelo Espírito é que você pode ter êxito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então nós vamos na introdução aqui dessa matéria aqui, desse tema, né? Como vencer os vícios e compulsões. Pesquisas de relacionamentos confirmam que o viciado e o compulsivo, pelos seus desvarios, fecham a porta aos amigos, a familiares, e assim cada vez mais se distanciam de si mesmo e de quem possa o ajudar. Seu desespero é constante. O vício é um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia. Quantas pessoas que você conhece que passa por problemas com vício, seja ele com droga, com álcool, pornografia,
jogos. São vícios que destroem e vai minando as forças da pessoa. E o vício, ele é algo atraente, é algo que domina a vida da pessoa, enquanto usada pelo inimigo, assim, favorecendo o vício, favorecendo o inimigo, destruindo a vida da pessoa, enquanto ele não vê ela no chão, ele não descansa. E como combater isso? Vamos ver? Então, o vício é um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia. De igual modo, existe a compulsão, que é a tendência à repetição, o impulso ou a sensação de estar sendo levado irresistivelmente. A pessoa não consegue se desprender daquilo, a executar alguma ação irracional. Ou seja, a pessoa ela não tem domínio nem sobre os seus pensamentos. O vício toma conta de uma tal forma que quando ela vê, ela já está ali dentro daquele vício, já está executando, e é complicado, é muito complicado. Você que tem alguém na família que já passou por isso, sabe do que eu estou dizendo. Então, o dicionário da língua portuguesa define o vício como qualquer prática de atos repetitivos, difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto físico. Atos geralmente prejudiciais ou moralmente censuráveis. Então nós vemos que a pessoa ela perde até o brilho no olhar, a pessoa que ela está envolvida com algum tipo de vício. E isso vai mexendo com o seu corpo físico, muitas das pessoas vão definhando fisicamente, e então por dentro, na alma, aquela dor da alma, psicologicamente, é muito afetada também. Então afeta a mente, o psicológico e também o físico. Engraçado não, não posso dizer esse termo, mas interessante que no versículo 31 de Provérbios 23, versículo 31, olha, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. Então, como eu já disse aqui, é algo que chama muito a atenção. O vício ele é atrativo, dá a impressão que vai ser uma coisa boa. Muitas pessoas entram no vício para se desprender de algo ou com uma válvula de escape para o estresse ou por algum problema que ela está passando pessoalmente ou na família. Então ela entra de cabeça no vício para poder ver se esquece do problema. E muito pelo contrário, o problema vai aumentar mais ainda, não vai resolver aquele problema qual ela está passando e vai trazer mais problemas ainda para a vida da pessoa e também da família, tendo prejuízos financeiros, físico-psicológicos, destruindo famílias, até prejudicando na vida profissional. Então o vício arrebenta mesmo com a pessoa. Ela vem para destruir realmente. É uma das artimanhas do inimigo para destruir. E nós vemos hoje muitas pessoas em ambientes de trabalho, na sociedade em si, pessoas que se gabam do seu vício. Nossa, você viu o jeito que eu cheguei em casa? Você viu o jeito? Ô, meu amigo, viu o jeito que eu estava ontem? A pessoa estava embriagada e se vangloria disso. Coitada dessa pessoa, não vê aonde ela tá entrando. Dá muita dó mesmo. Interessante que a Bíblia fala aqui a respeito do vinho, né? Porque é algo que eu, particularmente, mesmo antes de ser cristão, nunca fui de beber. Mas nós vemos aí que as pessoas falam em beber socialmente, né? Nós vamos tratar a respeito disso mais para frente e a Bíblia fala a respeito disso. Fique atento, nós vamos trazer isso. E no versículo 33, os seus olhos verão coisas esquisitas. O seu coração levará a dizer coisas perversas, ou seja, a pessoa perde o domínio. Você será como que se deita no meio do mar. Só que onde eu queria chegar aqui, ó, é no versículo 32. Pois no fim, morderá como a cobra e picará como a víbora. A cobra, ela é um animal conhecido. E através da teologia, você vai estudando, você vai... com certeza na teologia vai ser apresentado para você alguns documentos arqueológicos. E muitos documentos arqueológicos, naqueles tabletes de argila ou de barro, muitos reis e senhores assinalam ali com um anel, que representava a assinatura de alguém de autoridade,
do governo, do rei, alguém que era muito importante. Então ele assina aquele documento e também com os rolos cilíndricos. Então ele passa o rolo cilíndrico ali, já viu o cilindro de pão? Não tem aquele cilindro? Tinha o cilindro de assinatura de alguém muito importante que assinava o documento. E muito desses documentos arqueológicos foram encontrado a figura da cobra. Interessante que a figura da cobra como asa, com asas. Então a cobra, lá na ocasião, pode ser, foi documentado, tem vários documentos relatando isso. A cobra era um animal muito lindo, um dos animais mais formosos. E não foi à toa que o inimigo usou a cobra, um dos animais mais formosos na ocasião, para enganar o homem, para enganar a Eva. E aí nós sabemos e adquirimos até hoje as dores ali daquele ato que trouxe consequências desastrosas para a humanidade. Então a cobra é um animal conhecido, ser rastejante, da família dos répteis. Ela vive à estreita, pronta para emboscar as suas presas. E pode picar tanto os que atacam como os desavisados, que encontram ela pelo caminho, né? E também tem uma serpente que ela é chamada como basilisco, que é um tipo de serpente muito bonita, só que é extremamente venenosa, o basilisco. Pode pesquisar aí, você vai ver uma figura de uma cobra até com asas assim. Pesquisa depois no Google lá e você vai ver o basilisco, a imagem do basilisco. Então, uma serpente muito venenosa, muito falada na mitologia. E em outras passagens bíblicas, esses animais eles são descritos como habitantes de ninhos e tocas, está lá em Isaías 11:8, geradores de outras serpentes, em Isaías 14:29, produtores de ovos que geram víboras, Isaías 59:5. Então, na Bíblia, quase sempre sua menção é associada à astúcia, ao engano, ao veneno, e isso leva à morte. Assim também é o vício. Então nós temos um ensinamento aqui, Salomão, ele usa esses animais para ilustrar um precioso ensinamento, assim como aqui em Provérbios 23. Que ensinamento que é esse? Que a bebida alcoólica, ela é traiçoeira como a cobra e venenosa como o basilisco, que eu citei aqui para vocês. Não só o álcool, mas o vício em si. Também a bebida alcoólica, ela é atraente, como uma bela serpente, como enganou lá a Eva. Pode parecer inofensiva, mas pode também levar à morte. Assim como a picada da serpente. Quando vê, ela vai te envolvendo de uma certa maneira e você está dominado por isso, e quando vê, a picada fatal. Destruindo famílias, sociedades, e é isso que o inimigo quer. Então, essas são as consequências da embriaguez e de todo e qualquer vício. Então nós vamos ver aqui, ó. Os vícios e compulsões são manipuladores tenazes que prendem a pessoa, que reduzem o homem à mais profunda miséria moral, com prejuízo para o corpo físico e também para a mente. Quando ele fala aqui, o autor fala a respeito da mais profunda miséria moral, é isso que o pecado faz. É isso que o vício faz com a pessoa. Ela traz uma miséria total, moral e espiritual na vida da pessoa. São inimigos terríveis que destroem tudo à sua passagem. Depois de fascinar, depois do fascínio, vem a escravidão. A pessoa fica escrava daquele vício e para se libertar nós sabemos que é muito complicado. Minam suas forças até limites inimagináveis. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês, o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito Santo, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, ele faz morada na sua vida. Ele te tornou uma nova criatura. E é através do Espírito Santo que ele vem nos moldando conforme a imagem e semelhança de Deus, para que você seja uma pessoa diferenciada, para que você seja sal e luz, para que você faça a diferença por onde você passar, as pessoas possam ver em você uma carta lida do Espírito Santo,
para que as pessoas possam ver a presença de Cristo. E como eu costumo dizer, você é um pequeno Cristo nessa terra. Por onde você for, você vai estar sendo avaliado. Então faça aquilo que é correto, faça aquilo que é louvável, que é aquilo que venha glorificar a Deus. Como eu costumo dizer na nossa congregação, se eu estou para tomar uma decisão e eu vejo que isso vai glorificar o nome de Deus, então dá sequência. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Opa, peraí, isso aqui não está certo, isso aqui vai dar um mau testemunho, então peraí, eu vou parar. Eu vou parar, não vou dar sequência. Faça isso. O que Cristo faria? O que Jesus faria no meu lugar? Se você está para tomar uma decisão, faça essa pergunta e com certeza você vai ter uma grande chance de acertar. Então, vícios e compulsões não são iguais no que se refere ao potencial de provocar danos, né? Cada um tem a sua diferença, mas eles andam juntos. No entanto, eles envolvem alterações de comportamento. É notável a pessoa que ela está viciada ou ela é compulsiva. Nós vamos falar de alguns atos compulsivos aqui. Nós vamos ver que é notável que aquela pessoa ela está sendo prejudicada. Então, a deteriorização física, isso já aparece no físico, é muito notável. Estresse familiar, a pessoa não tem paciência para cuidar dos filhos, não tem paciência com a esposa ou com o esposo, não respeita pai e mãe, que é um dos mandamentos com promessa, um dos primeiros mandamentos com promessa. Então, fica muito complicado a situação dentro de casa. Então, traz aí um estresse familiar. Problemas financeiros, porque a pessoa ela vai ter que investir nesse vício. Muitas das vezes acaba tomando caminhos tortuosos, caminhos aí que são terríveis e acaba prejudicando principalmente os de casa. E até os terceiros que não tem nada a ver com isso, né? Então a pessoa ela vai precisar do dinheiro para manter o vício e quando não tem, ela vai querer dar um jeito para adquirir isso. Destruição da carreira profissional. A pessoa ela não vai ter capacidade de manter o seu emprego, porque primeiro ela vai perdendo a habilidade de raciocínio, né? Vai destruindo aí e ela não tem tempo, porque ela está muito focada nesse vício, ela está muito focada nessa compulsão que vai destruir assim a sua carreira profissional. É muito difícil a pessoa manter a sua carreira profissional. E crescente desintegração psicológica. Como já foi dito aqui, acaba com a mente da pessoa. Então a Bíblia ela alerta sobre o vício. Provérbios 23, 20 ao 21. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque glutonaria, a pessoa que come muito e não tem controle a respeito disso também. A glutonaria é aquela pessoa que come compulsoriamente, ela tem problemas. Problema no físico e isso pode acarretar aí um vício também muito prejudicial. É pouco falado, mas a glutonaria também é algo que Deus não aprova. Então não se junte com os beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza. É a Bíblia que está dizendo isso. E a sonolência os levará a vestir trapos. Ou seja, o vício ele arrebenta com a pessoa em todas as áreas. Então não se deixe escravizar por coisa alguma. Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Porque primeiramente, você pode até, eu já falei isso lá na nossa congregação, você pode estar dentro da igreja e o inimigo pode estar lançando dardos inflamados aí na sua mente e você dentro da casa do Senhor está planejando o que você vai fazer lá fora de errado. Então, leve seu pensamento cativo em Cristo Jesus. Foi te dada autoridade dos céus para repreender pensamentos maus e pensamentos negativos. Expulse no nome de Jesus, você tem autoridade sobre isso. Só que isso, para que isso aconteça de uma forma bem natural e que seja algo cotidiano, que você tem que tem que se exercitar com isso, e estar na comunhão com Deus. É imprescindível a comunhão com Deus em todas as áreas da nossa vida. Não contamine o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, já foi falado. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O indivíduo salvo da condenação eterna foi comprado pela graça em Cristo Jesus. O sacrifício dele lá na cruz
foi feito por mim e por você, inclusive por você que está passando com problemas de vício. Ou se você conhece alguém que está passando por esse problema, Cristo também morreu por ele. Cristo também morreu por ela. Então, pertence pela criação e pela redenção. Portanto, é dever do cristão glorificar a Deus com todo o seu ser, rejeitando todo tipo de vício. Como? Quais são os vícios citados pela Bíblia? Glutonaria, pessoa que come demais. Linguagem obscena, não deve sair palavra torpe da sua boca. Ou em outras palavras, em miúdos, não deve falar palavrão. Aquele que é cristão, aquele que é separado, tira o palavrão da sua boca. Ganância, pessoa que só quer para ela. Luxúria, alcoolismo, tabagismo, drogas, o mau uso da televisão ou da internet, você decide. O controle está na sua mão, da sua vida, da sua TV, da sua internet, do teu celular, do teu tablet, está em suas mãos. Você decide. É o livre-arbítrio. Imoralidade sexual, trabalho excessivo. Aquela pessoa, já foi falado em outras aulas, aquela pessoa que só pensa em trabalhar e não tem tempo nem para ela e nem para a família. Então fica muito complicado. Exercícios físicos exagerados. E como nos dias de hoje tem pessoas adorando o próprio corpo. Adoração, idolatria pelo próprio corpo. É templo e morada do Espírito Santo? É sim, mas tudo tem limites. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tome cuidado. Equilíbrio e temperança vai muito bem, cabe muito bem. Jogos de azar, fanatismo religioso, olha, até fanatismo religioso, entre outros. Paulo exortou assim os cristãos de Roma. O que ele disse? Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Deus te deu uma nova vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam aos seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Olha só essa palavra profética, porque o pecado, o vício, a compulsão não terá domínio sobre vocês, se vocês estiverem alinhados nessa palavra. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, por meio do Senhor Jesus. Creia, creia. Romanos 6, 13 e 14. Não considere a ideia de beber socialmente. Vamos ver o que o autor fala aqui. A embriaguez é clara e explicitamente condenada pela Bíblia. Correto. Então, Provérbios 21 diz assim, ó, tudo começa com o primeiro gole. Muito interessante que nós conhecemos pessoas até da família, que já estão limpos do vício mais de 5 anos. E é possível, com muita força, com muita dedicação. E o tema deles é evite o primeiro gole, evite o primeiro trago, evite o primeiro passo para o pecado. Portanto, a prevenção ainda é o melhor remédio. Prevenir é melhor do que remediar. O prudente vê o mal e se esconde. Mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Então tome muito cuidado com os insultos daqueles que falam que são amigos. Olha aí, você não é macho, né? Prova aí que você toma um gole, dá um trago aí. Para com isso, né? Forte mesmo é aquele que foge da aparência do mal. Faça como José. A mulher de Potifar queria colocar ele ali numa arapuca. O que ele fez? Fugiu da aparência do mal. Ah, covarde? Muito pelo contrário. Ele foi muito inteligente. E às vezes, irmãos, é preciso perder para ganhar. Aparentemente você está perdendo, mas nos céus, aquele que é justo está te decretando uma bela vitória em nome de Jesus. Então, vícios não resolvem problemas e nem reduzem tensões. Por quê? Pessoas buscam no vício uma válvula de escape para o estresse, para os problemas do trabalho, problemas familiares, motivos de doenças que está passando na família. Então ela acha que se ela entrar em algum vício, hoje eu vou encher a cara porque aconteceu isso. Nós vemos muitas pessoas dizendo assim, hoje eu vou dar um trago ali porque não está fácil. Para com isso.
No entanto, após aparentemente um certo alívio, o vício fomenta ainda mais o desequilíbrio das suas capacidades orgânicas. Invariavelmente, o vício ele oferece um prazer que dura pouco. Nós sabemos que dura pouco. E, pelo amor de Deus, não vai trocar sua salvação por um prato de lentilha. Não vai trocar a tua salvação por meia hora de prazer. Tome muito cuidado com isso. Não jogue fora, foi pagado um alto preço para que você pudesse alcançar a salvação e ter uma vida ligada com os céus, ter comunhão com Deus, ter acesso aos céus. Foi muito trabalhoso, saiba disso. Então, para o viciado, o prazer é transitório, mas o sofrimento ele é duradouro. Contudo, mesmo consciente dessa funesta realidade, na maioria dos casos, o viciado ele é incapaz de deixar o vício. Então ele precisa de ajuda. Muitas das vezes ele vai precisar de ajuda. Poucos vão se apropriar da dádiva que o próprio Jesus oferece. E a melhor ajuda, olha só o que está escrito aqui em Mateus 11, 28. O Senhor Jesus está te convidando. Venha a mim, todos vocês que estão cansados. Sabe a fadiga do dia a dia, do trabalho, o estresse, o peso nas costas, na responsabilidade de conduzir uma família, de conduzir um trabalho. Falo aqui até para pastores que muitas das vezes estão sobrecarregados. Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Ele prometeu. E irmãos, exerça isso, exercite isso. Dobre o seu joelho diante do Senhor e coloque os seus problemas diante dele. Você vai tirar um fardo das suas costas e ele vai te dar direção, eu tenho certeza disso. Ele vai te dar a direção correta para você sair desse problema. Tenha certeza disso. Então, alguns vícios e compulsões mais comuns. Nós já falamos do álcool, né? Que ingerem bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, uísque, vodka, licor e etc. Tem uma infinidade aí. Quase todos os dias, pessoas fazem isso para relaxar, aliviar tensões, ficar mais solto, criar coragem, se divertir. E nós sabemos aonde isso leva, aonde isso leva. Cigarro, fazem uso do tabaco, da nicotina também para aliviar tensões, drogas medicamentosas, drogas ilícitas, hábito dos portadores de transtornos alimentares, conduz aí à glutonaria, à obesidade, à anorexia nervosa, à bulimia, são alguns fatores aí. Também tem o comportamento de pessoas compulsivas. Compulsivas por quê? Por jogos, por trabalho. Pessoa que só pensa em trabalhar, é compulsivo, aquilo ali é a vida dela. Compulsão por pornografia, sem ter necessidade aí de ver algumas coisas. Compulsão por compras, pessoa que só fica feliz quando ela está comprando, e isso traz dívidas. Compulsão por segurança. Tem pessoa que é bitolada por segurança. Tem medo de tudo, de todos, trancam de várias maneiras as portas, janelas, verificam diversas vezes se realmente estão trancadas. A pessoa está bitolada com aquilo, é algo compulsivo. Então, foram apresentados aqui alguns vícios, e agora como enfrentar os vícios e os atos compulsivos. São imensuráveis as perdas provocadas pelo vício em todos os segmentos da sociedade, já falamos a respeito disso. Então, por essa razão, Deus nos deu do seu próprio Espírito, para que nele toda artimanha de Satanás seja destruída no nome de Jesus. É imperativo crer nessa verdade. Só o Espírito Santo de Deus tem o pleno poder para o que nós vamos tratar aqui a seguir. Primeiro, convencer do pecado. Convencimento do pecado é atribuição do Espírito Santo. Só o Espírito pode capacitar o homem a se arrepender dos seus vícios e pecados. O que eu estava falando aqui no começo da aula, né? Quando nós levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Primeira coisa, o Espírito Santo ele vai começar a te moldar, vai fazer de você uma nova criatura. Eu, no meu caso, a primeira coisa que o Espírito Santo moldou e mudou assim na minha maneira de agir e conduzir foi a questão do palavrão.
Eu era jogador de futebol e no meio do futebol é muito comum e parece que a pessoa é descolada quando fala um palavrão, isso e aquilo. E quando eu comecei a conhecer a verdade, isso me incomodava. Então foi algo que foi me policiando, o Espírito Santo foi trabalhando, e essa questão do palavrão, graças a Deus, saiu da minha vida, graças a Deus. Então, regeneração do homem. No ato do convencimento do pecado, ocorre também a mudança da natureza humana, ou seja, a verdadeira conversão, ou seja, uma mudança de vida. Também dar ao homem domínio próprio, é isso que o Espírito Santo faz. Quando a pessoa ela tem um domínio próprio, e domínio próprio, temperança e equilíbrio andam juntos, né? A pessoa ela tem ali o domínio daquilo que ela está fazendo e é muito prazeroso exercer isso. Jesus declarou: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O homem guiado pelo Espírito é capacitado para dominar seus próprios desejos, os seus próprios atos. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Mas o fruto do Espírito tem vários, um deles é o domínio próprio. Lê lá em Gálatas, capítulo de número 5, você vai ver os frutos do Espírito, e um deles é o domínio próprio. Quando a pessoa tem domínio próprio, ela rege melhor a sua vida, ela leva melhor a sua vida. Ou seja, quando ela vê que algo vai a prejudicar, ela cai fora. Ela não entra de cabeça, nem para relaxar, nem como uma válvula de escape. Satisfazer o vazio existencial do homem. Muitas pessoas entram no vício porque ela ainda não entendeu e ela procura em vários lugares, na compulsão ou no vício, um lugar que é exclusivo da presença de Deus. Esse vazio existencial que existe dentro do homem só pode ser preenchido com a verdadeira presença do Deus vivo. E aí sim você pode viver uma vida plena, um gozo pleno na presença do Espírito Santo. Alegria, esperança, paz. Desenvolver no homem um caráter de Cristo. Aquela pessoa que é assertiva. Como que ela é assertiva? Entre os anúncios do Espírito Santo, está lá em João 16,13, você pode ler depois, está o aperfeiçoamento do homem até alcançar a maturidade espiritual. Uma direção oposta àquela fomentada pelos vícios e compulsões. É através da iluminação do Espírito Santo que um homem é levado a buscar a pureza e a santidade de Cristo. Ou seja, você vai se parecer cada vez mais com Cristo. O que Jesus faria? Então, eu vou fazer o mesmo. Ele é o nosso padrão a ser seguido. Então, concluído aí, meus irmãos, me perdoe, a gente tenta trazer o maior número de resumo. É claro que na EBD ali, às vezes nós ultrapassamos até um pouquinho mais da 1 hora e 10, 1 hora e 15, mas nós trazemos a aula completa. Aqui a gente tenta resumir o máximo possível, pular algumas partes aqui, trazer os tópicos mais principais aqui, mas fica um pouquinho extenso ainda. Infelizmente, uma multidão de pessoas está escravizada pelo vício. Muitas alcançarão a liberdade, outras não. Isso é fato. Isso é fato. E até triste. Talvez algumas delas estejam mais perto de nós do que imaginamos. Talvez isso esteja acontecendo aí dentro da tua casa. Ajude-as a vencer esses desvios de comportamento. E um dos maiores e mais importantes desafios que nós temos. Então, sobretudo, é preciso reconhecer a necessidade da ação divina para a sua efetiva libertação. A pessoa deve ser ajudada a confiar a sua vida a Deus, entregando-se o controle e a direção ao Espírito Santo. Porém, meus irmãos, como nós temos pregado na nossa congregação, nós temos falado muito isso para os irmãos, se coloque no lugar da outra pessoa. Procure entender por que ela está agindo daquela maneira. Só assim você vai poder compreender um pouco mais e ter condições melhores para estender a mão, para abraçar, para poder ajudar essa pessoa em oração, em palavras de incentivo. E outra coisa muito importante, além disso tudo que eu falei, é muito importante, extremamente importante, procurar uma ajuda médica de profissionais da determinada área para poder ajudar no tratamento. Então, espero ter passado aí um pouquinho do nosso conhecimento. E no nome de Jesus, apresente a Deus. Se você está lutando contra o vício, contra uma compulsão,
Apresente o Senhor para que você possa ser uma pessoa melhor diante da presença dele. E ele vai te orientar, ele vai te conduzir, ele vai te dar sabedoria, eu tenho certeza disso. Mas primeiro de tudo, seja sincero e levante a mão. Pedir ajuda não é feio, muito pelo contrário, é um ato de coragem. Que Deus te abençoe e até a próxima.